Olá, bem-vindo ao Ética Global. Atualmente, um tema que é muito comentado é a polêmica sobre a eutanásia. É um assunto que faz surgir diversas opiniões. Pensando nisso, a gente veio no Colégio Marista Santa Maria coletar algumas opiniões diferentes de funcionários e alunos. Vem com a gente! Você sabe o que é eutanásia? Não. Você sabe? Sei lá, eu já ouvi falar, não sei o que é. Então tá bom, obrigada. A eutanásia é uma conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal ou com uma doença incurável que esteja em sofrimento constante e uma morte rápida e sem dor. Você é a favor ou contra a eutanásia? Contra a eutanásia por quê? Porque eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa. Por mais que aquela pessoa esteja sofrendo, eu acho que tem que deixar ela até a fase terminal. Essa pessoa, ninguém dá o direito de ter a vida de uma outra pessoa, seja ela por algum outro motivo. E você é a favor? Eu sou a favor, mas tem algumas restrições mínimas assim. Por exemplo, se a pessoa está no estado, por exemplo, vamos supor em coma, tá? Ela está em coma, aí, sei lá, para manter essa pessoa viva vai ter um custo de, sei lá, R$9.000. Às vezes a família não tem condições e a pessoa também está num estado que, né, não está vivendo, então está inválida. Então eu acredito que nesse ponto sim. E você acha que a eutanásia cessaria um tipo de sofrimento desnecessário nesses casos que você é a favor? Assim? Eu acredito que sim. Acredito que sim. E apesar da opinião assim, de ser a favor em alguns casos e contra em outros, você acha que a legalização deveria ocorrer? Deveria ocorrer. Porque daí cada família, né, vai tomar, cada caso cada um vai definir a sua situação. Exemplo, que é claro, é quando você vai sacrificar um cachorro. Né? Eu, por exemplo, tive que fazer isso. Então, claro, não comparo um humano com um cachorro, mas é uma situação que você tem um apego, né? Um cachorro que viveu 13 anos comigo, por exemplo, e a gente teve que tomar decisão. Então ficou dividido entre eu e meus irmãos. Né? Esse eu acho que é um exemplo que chega mais próximo disso. E no caso, meus dois irmãos estavam com a emoção e eu com a razão. Por exemplo, o cachorro não levantava mais para ir comer, não levantava mais para fazer as necessidades, tinha que estar dando comida para ele, limpando ele no mesmo lugar. Você é a favor da eutanásia? Eu sou, porque eu acho que a pessoa tem que ter o direito, se ela está sofrendo, se ela não quer mais viver do jeito que ela estava vivendo, eu acho que ela tem o direito dela não querer mais ficar aqui. Eu acho que vai causar sofrimento para os familiares dela, mas eu acho que ela mesma vai ficar melhor e os familiares vão ficar melhor porque eles não vão ter mais a preocupação de estar com ela e é o desejo dela. Então, tipo, ela vai cumprir o que ela quiser. Muito obrigada. Então, eu vejo assim, quando a gente fala em eutanásia, é um acelerar a morte. Isso significa você... a pessoa está num estágio e você acelera o processo de morte dela. Diferente de quando a pessoa está sob condições de aparelho e ela já não tem mais condição nenhuma de vida. E você tira as possibilidades de prolongar esse sofrimento. E em vez de você acelerar a morte dela, você permite com que ela chegue no processo natural. Eu sou contra a eutanásia porque eu sou a favor da vida humana e sempre acredito em possibilidades milagrosas, né? E a gente vê algumas situações em que as pessoas estavam em condições de vida de sofrimento e de repente um pulo. E eu sempre digo que a vida, por mais sofrida que seja, sempre tem algo a acrescentar, algo a partilhar. E eu não penso no indivíduo dentro da existência da comunidade humana, assim, vivendo só para si. Eu penso no indivíduo que compartilha, que partilha, nós somos corresponsáveis. Se alguém sofre, eu sou convidado a enxugar o sofrimento do outro. Então, nesse sentido, eu penso numa comunidade humana que partilha. E sou contra a legalização da eutanásia em virtude de vários fatores. Uma delas é a indústria que começa a trabalhar pensando nisso, né? A gente sempre pensa assim, né? Quando você tem um vendedor dentro de uma empresa, ele tem metas a bater. Sendo legalizado, vamos dizer assim, os médicos vão começar a vender uma hipótese de que a pessoa não teria mais condição, vamos dizer assim, para
por algum motivo? A gente pensa no mundo de possibilidades. Mundo de possibilidades. É isso que a gente vai mexer. A gente vai mexer com questões éticas. E aí eu não posso dizer que o médico vá ou não vá fazer. Sim. Porque isso é da vontade de cada um, né? Hoje em dia, são poucos os países que aprovam essa prática. Nos Estados Unidos, apenas a Califórnia e Oregon, aqui o Uruguai, e na Europa, a Áustria, Suíça, Bélgica e Holanda. No resto do mundo, essa prática é considerada ilegal por questões éticas e religiosas. No Brasil, por isso, em 2013, o caso da Virgínia Helena foi levado a júri. Foi realizada uma pesquisa online com 100 pessoas, dentre as quais 86% eram de mulheres e 14% eram de homens. Nessas 100 pessoas, apenas 7% não sabiam o que era eutanásia. E 65% foram a favor da legalização, sendo que 84% manteria a sua opinião caso tivesse pessoas próximas envolvidas. O tema central de Maquiavel é os fins justificam os meios. Relacionando com o nosso trabalho, podemos concluir que a legalização da morte conscientizada e induzida traria fatores positivos para a sociedade. Por exemplo, pessoas com mais necessidade e com maior chance de sobrevivência, essa ação seria de suma importância. Órgãos seriam doados, os leitos seriam destinados a outras pessoas e sem contar que o sofrimento seria cessado do paciente em questão. E agora, qual a sua opinião sobre o assunto?